Olá, meu nome é Débora Teodoro Carrijo, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas do UFG e hoje eu vou apresentar a aula sobre tumores funcionais e benignos do ovário sob orientação do Dr. Gilberto Matos Filho. Começando pelo conceito de tumor, tumor é o aumento de volume de um tecido ou de um órgão que pode ser devido a uma proliferação celular descontrolada, podendo ser de origem de natureza inflamatória, infecciosa ou neoplásica benigna ou maligna. Dentro da epidemiologia, 80 a 85% dos casos dos tumores de ovário são benignos e 15 a 20% malignos, sendo que dentro dos tumores benignos, 2/3 ocorrem em mulheres entre 20 a 44 anos, com um pico na terceira década. Então, a média de idade ali dos benignos são de 34 anos e do câncer de 50 anos. Quanto à etiologia desse tumor, ele pode ser de caráter funcional, inflamatório, neoplasias epiteliais, neoplasias originárias das células germinativas, neoplasias originárias de células de cordões sexuais e estromas, entre outros. Começando então pelos cistos funcionais, nós temos como exemplo os cistos foliculares, cistos de corpo lúteo e cistos tecanotuqueínicos. Os cistos funcionais não são uma neoplasia verdadeira, todos são benignos e geralmente eles não cursam com nenhum tipo de sintoma nem exigem tratamento cirúrgico, regredindo espontaneamente. Os cistos foliculares ou folículo hidrópico é o mais comum, se origina de um folículo que respondeu anormalmente aos estímulos gonadotróficos, não ovulando e acumulando ali uma maior quantidade de líquido, ou por uma falha de um folículo não dominante e sofreu o processo natural de atresia. O tamanho médio desses folículos é de 2,5 centímetros, a maioria é sintomático, é apenas um achado ultrassonográfico. Se houver rotura, pode causar dor e sinais peritoneais e pode haver torção, gerando ali uma dor aguda. A maioria resolve-se via de regra entre 4 a 12 semanas e respondem bem ao uso de anovulatórios. Aqui nós temos uma imagem ultrassonográfica de um cisto folicular. É um cisto simples, de conteúdo anecoico, contorno bem definido e paredes finas. Em relação ao cisto de corpo lúteo, ele é menos frequente comparado aos cistos foliculares, tem um tamanho médio aí de 4 centímetros, eles podem ter relação com insuficiência lútea, né, deficiência da produção de progesterona, e eles regridem com anovulatórios. Aqui nós temos uma imagem de ultrassom, tem uma imagem cística com paredes ecogênicas, e essa característica principal, que é o halo de vascularização em volta, que é o anel de fogo. O cisto lúteo hemorrágico é quando a gente tem ali a rotura desse cisto gerando um sangramento ali na região que pode causar um hemoperitônio ao se romper, gerando um abdômen agudo em alguns casos, que pode ser um diagnóstico diferencial com apendicite, porque é mais comum que ocorra ao lado direito. Ocorre normalmente no 20º ao 26º dia do ciclo, e eles também respondem bem aos anovulatórios. Aqui na letra A, nós temos ali a formação de um cisto, também uma formação cística no interior, de conteúdo ecogênico, característico do corpo lúteo, igual eu falei anteriormente. E na letra B, mostrando ali o halo de vascularização, o anel de fogo. Na letra C, nós já temos uma região sugestiva de hemorragia no seu interior, esse conteúdo ecogênico heterogêneo linear, de aspecto reticular, com debris. E no ovário, na letra D, nós temos um ovário com 3 corpos lúteos e líquido livre peritoneal em paciente que é submetido à terapia de indução da ovulação. Já os cistos tecluteínicos, eles têm uma menor incidência dentro do grupo, são sempre bilaterais. Eles ocorrem normalmente na doença trofoblástica gestacional por uma produção aumentada de gonadotrofinas endógenas e podem assumir grandes tamanhos, até 30 centímetros, com conformação multicística. Aqui a gente tem uma imagem, né, do cisto multiloculado, multiseptado e grande. Agora, dentro das massas anexiais inflamatórias, nós temos como exemplo o abscesso tubovariano, que pode apresentar-se associado ali à doença inflamatória pélvica aguda. É uma massa inflamatória que envolve a tuba e o ovário. Aí no ultrassom a gente pode visualizar que é uma imagem cística, ovalada, densa, com debris, heterogênea e amorfa. Tem também como diagnóstico diferencial o endometrioma, mas como diferença nós temos um conteúdo. No endometrioma, ele é um sangue, né?
represado ali, acumulado. Na imagem ultrassonográfica é uma estrutura aí de baixa a média densidade ecogênica, com contornos regulares. Agora nós vamos abordar as neoplasias de origem epitelial. Dentro do cistoadenoma seroso e mucinoso, eles ocorrem mais na faixa etária entre 20 e 50 anos, são sempre assintomáticos. Aí a gente suspeita de torção do pedículo se houver uma dor forte e irritação peritoneal. Eles se diferenciam um do outro pelo conteúdo, eles apresentam achados ecográficos característicos, porém o diagnóstico de certeza só pode ser dado através do exame histopatológico. O risco de malignização do seroso é de 1 a 2% e do mucinoso menor do que 5%, e a bilateridade é mais comum nos serosos, de 20 a 25%, e nos mucinosos apenas de 2 a 5%. O cistoadenoma seroso ele é revestido internamente pelo tipo de epitélio tubário. No achado ecográfico nós temos ali cistos uniloculares ou imagens correspondentes a papilas. Em geral ele tem um aspecto ali de folículo, né, mais grande, normalmente ele é maior do que 10 centímetros, mais benigno, e a gente preocupa apenas quando tem essas projeções papilares ou uma maior vascularização. No cistoadenoma mucinoso, ele é revestido internamente pelo tipo de epitélio cervical. Nós temos o achado ecográfico de septos na cavidade cística, aí formando essas multiloculações ou uniloculação também. A parede normalmente é espessa e tem esse muco no interior, né, que é produzido aí pelo epitélio cilíndrico, essa mucina. Eles podem ser pequenos ou grandes. E diagnóstico diferencial, nós temos o cisto de inclusão peritoneal, que acontecem aí normalmente em mulheres que têm história prévia de cirurgia abdominal, trauma, doença inflamatória pélvica, endometriose, e ele decorre aí de um acúmulo de líquido produzido pelos ovários aprisionados por aderências peritoneais. Outra neoplasia de origem epitelial é o tumor de Brenner, que corresponde a apenas de 1 a 3% de todos os tumores de ovário. Nós temos ali um agrupamento de células epiteliais transicionais, uroteliais imersos em uma matriz de fibromatose. Em 90% dos casos, eles são unilaterais. Normalmente é um tumor sólido, capsulado, com reforço acústico posterior, que é um aspecto ali parecido ao fibroma. E eles podem chegar a produzir estrógeno e levar a uma irregularidade menstrual ou um sangramento uterino pós-menopausa. Agora, abordando sobre os tumores, as neoplasias, né, de origem das células germinativas, nós temos o teratoma cístico maduro, que corresponde a 10 a 20% dos tumores ovarianos benignos, abrange ali mulheres jovens, entre 20 e 40 anos, e tem a presença de tecidos originados dos 3 folhetos embrionários. O tratamento geralmente é a tumorectomia ovariana, que pode ser feito via laparoscópica, sem necessidade da avaliação histológica do ovário contralateral. Uma variante do teratoma maduro é o estrumovário, que ele é constituído em grande parte por tecido maduro similar à tireoide, podendo haver aí uma produção hormonal em 10 a 15% dos casos. O diagnóstico ele é realizado, na maioria dos casos, em crise de tireotoxicose combinadas ao achado de imagem, e o seu aspecto ecográfico de formação sólida persistente sem sombra posterior. O tratamento é cirúrgico com salpingoforectomia. Aqui nós temos a imagem de um teratoma cístico maduro, é uma imagem cística, né, de conteúdo irregular, heterogênea, com vários pontos aí hiperecogênicos no interior da massa, que traduz tecidos calcificados, como osso, dente, cabelo, tecido gorduroso, que dá esse aspecto irregular na macroscopia. Nós temos também as neoplasias originárias de cordões sexuais, os estromas. Trouxe aqui 3 exemplos: os tumores de células da granulose e tecoma, o androblastoma e o fibroma. Os tumores de células da granulose e tecoma representam 8% de todos os tumores ovarianos. Eles são tumores que secretam estrógeno na maioria dos casos, e a clínica pré-púberes gera uma puberdade precoce isosexual e na pós-menopausa o sangramento vaginal.
Já o androblastoma é uma tumoração sólida, produtora de androgênios, que gera ali masculinização. Já o fibroma, ele corresponde a 10% do total dos tumores de ovário, é formado por fibroblásticos estromados ovarianos não funcionantes, e eles podem ali cursar com a síndrome de Meigs, né, que é a ascite mais derrame pleural. O tratamento é cirúrgico, podendo ser feito via laparoscópica. Aqui nós temos uma ultrassonografia do fibroma, que mostra uma imagem, né, de aspecto sólido, hipercogênico e bem delimitado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a investigação. Muitos dos cistos ovarianos, eles são assintomáticos e são descobertos acidentalmente no exame físico ou durante algum estudo de imagem que venha por outra indicação. O diagnóstico definitivo de um tumor ovariano é apenas pelo histopatológico da peça cirúrgica, mas a gente não pode realizar uma biópsia ovariana, porque existe um alto risco de disseminação de células neoplásicas durante o procedimento. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma avaliação detalhada para estimar o risco de malignidade, através do quadro clínico, exame físico, exames laboratoriais e exames de imagem. A clínica geralmente é assintomática, pode ter aí uma dor abdominal aguda ou crônica, um desconforto abdominal, uma saciedade precoce, sintomas urinários, aumento do volume abdominal ou até mesmo disfunção hormonal. No exame físico, pode ter ali uma massa anexial palpável, ascite, acometimento de estruturas adjacentes e nódulos peritoneais. Quanto aos marcadores tumorais, eles são caracteristicamente produzidos pelas células tumorais ou pelo organismo em resposta a essas células tumorais. Podem ser utilizados para a gente verificar a presença de malignidade ovariana e não são métodos diagnósticos. Eles não devem ser pedidos de rotina como rastreamento, apenas se houver uma suspeita clínica. E nós temos aqui uma tabela, né, mostrando os principais marcadores tumorais. Além da gente solicitar só quando tem suspeita clínica, também a gente evita, não pede quando tem uma imagem sugestiva de um tumor benigno. O CA-125 a gente solicita, ele está mais associado aos tumores epiteliais. Em relação aos tumores epiteliais mucinosos, o CEA e o CA19.9 está mais especificamente associado. Dentro dos tumores discriminativos, está mais associada à alfa-fetoproteína, ao beta-HCG e o LDH, e associadas às neoplasias de origem de cordões sexuais ou estromais, está mais associado à inibina, testosterona e estradiol, porque são maiores produtores hormonais. É possível também lançar a mão de exames de imagem. Dentro da ultrassonografia transvaginal é a melhor para lesões restritas à pelve. A transabdominal é melhor para aqueles tumores grandes e pode associar o Doppler para a gente agregar melhores informações sobre a natureza da lesão, o potencial maligno e a presença de torções. A ressonância ela tem um efeito similar à ultrassonografia, mas é mais oneroso e menos disponível. É usado em casos que a ultrassom não consegue avaliar corretamente ou necessita de caracterização adicional. E nós temos duas classificações para a gente tentar aí gerar o risco de malignidade da lesão. Nós temos a classificação de IOTA, que é um consenso do grupo International Ovarian Tumor Analysis do ano de 2000, e a classificação de ORADS, que é desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia para estratificação de risco de malignidade, desenvolvido em 2009. Agora, falando melhor sobre a classificação de IOTA, ele usa como critérios avaliações ultrassonográficas da imagem para a gente predispor se ele é mais benigno ou mais maligno. Aqui é uma tabela resumindo cada característica, mas eu vou falar melhor aqui utilizando as imagens para ficar melhor a visualização. Então, nós temos ali fatores que falam mais a favor de benignidade, como quando a imagem é unilocular, presença de componente sólido menor que 7 milímetros, presença de sombra acústica posterior, tumor multilocular regular com diâmetro menor do que 100 milímetros e ausência ao fluxo do Doppler. E características que falam mais a favor de malignidade, como tumor sólido irregular, presença de ascite, ao menos 4 estruturas papilares, tumor multilocular com componente sólido e diâmetro maior ou igual a 100 milímetros e uma vascularização intensa. Quando a gente tem um achado benigno e nenhum maligno, a chance de malignidade é de 1 a 5% apenas.
Se não tem nenhuma característica benigna e um maligno, a chance de malignidade é de 75% a 90%. Agora, se a gente tem achados malignos e benignos ou nenhum desses critérios, fica mais inconclusiva o risco de malignidade de 25% a 50%. Em que são as características, novamente, que falam mais a favor de um e de outro. Já a classificação de ORADS também é uma classificação que avalia aí as imagens ultrassonográficas e ela gera ali uma categoria de risco com base nesses descritores. Eu não vou ler todos os descritores, porque senão prolonga bastante, mas cada classificação gera aí, a partir dos descritores, uma categoria de risco. O ORAD 0 é uma avaliação incompleta, que precisa lançar de mais exames ou refazer. O ORADS 1 é a categoria fisiológica, o ORADS 2 quase certamente benigno, e aí embaixo, como eu falei, gera aí o risco dessa malignidade, menor que 1%, o ORADS 3, baixo risco de malignidade, o ORADS 4, risco intermediário, e o 5, lesões de alto risco de malignidade. Quanto ao manejo desses tumores, a maioria dos cistos são funcionais e regredir espontaneamente. A anticoncepção oral em altas doses pode ser utilizada para acelerar a resolução dos cistos ovarianos. A gente tem que sempre ponderar o risco de retirar uma lesão inocente e não retirar um câncer de ovário. E a tendência nas massas ovarianas benignas é a preservação dos ovários, principalmente em mulheres jovens. Para aquelas mulheres na perimenopausa, a sapidectomia oportunista tem sido cada vez mais recomendada devido aos novos conceitos relacionados à carcinogênese ovariana. Aqui a gente tem um fluxograma da Febrasgo, mostrando como seria o manejo desses tumores. O tumor, quando a gente suspeita desse tumor, a gente faz uma ultrassonografia. Se for menor do que 10 centímetros, móvel, cístico, unilateral, sem ascite, a gente tenta a observação de 6 a 8 semanas. Se aumentou ou persistiu, vai para a cirurgia. Se desapareceu ou diminuiu de tamanho, a gente faz o segmento habitual. Já se tiver maior do que 10 centímetros, fixo, sólido, bilateral e com ascite, deve ser indicada a cirurgia. Já no fluxograma do nosso manual de ginecologia, se há uma suspeita clínica de tumores ovarianos, deve ser realizada a ultrassonografia pélvica e tudo vai depender da característica desse cisto. Se menor do que 8 centímetros, a gente faz uma conduta expectante por um ciclo. Se persistir, a gente pode começar ali um anovulatório por um ciclo. Se houver redução após um ciclo, continua ali apenas com a observação. Se persistir, observa por mais 2 ciclos. Se desaparecer, orienta. Se persistir, pode ser uma videolaparoscopia com retirada do cisto. Se for maior do que 8 centímetros, a gente já começa um anovulatório por um ciclo. E se persistir, a gente vai para a videolaparoscopia. No cisto complexo, a gente solicita o marcador tumoral e o Doppler antes. Se for negativo, a gente pode tentar o anovulatório primeiro. Se for positivo, a gente faz a cirurgia aberta. Se for sólido, a gente também pede o marcador tumoral e o Doppler. Se for negativo, a gente vai para a laparoscopia. E se for positivo, deve ser realizada a cirurgia aberta. Aqui nós temos um fluxograma da Febrasgo, que mostra como abordar especificamente tumor ovariano na infância e na adolescência. Começando ali pela história e o exame físico, seguida pela ultrassonografia. Se tiver na ultrassonografia a imagem compatível com cisto simples, a gente faz só observação. Se essa imagem for compatível com um componente sólido ou sólido cístico, a gente sai com uma ressonância magnética, seguido por marcadores tumorais, como CA125, alfa-fetoproteína, DHL, beta-HCG, e seguindo com a cirurgia. Na cirurgia a gente faz a histologia de congelação. Se vier um material benigno, segue com a cistectomia. Se for maligno, segue com estadiamento e cirurgia está indicada logo após. Já no tumor ovariano na pós-menopausa, se houver uma massa anexial maior do que 10 centímetros, a gente já referencia para o cirurgião ginecologista ou o oncoginecologista. Se for menor do que 10 centímetros, mas esses achados suspeitos de malignidade na imagem, a gente também referencia. Agora, se for menor do que 10 centímetros, não tiver esses achados de malignidade, mas o CA125 for maior do que 35, referencia também. Se não houver nenhuma dessas características que eu falei anteriormente, a gente repete a imagem a cada 4 semanas e se persistir por mais de 12 semanas, a gente referencia também
para o cirurgião ginecologista ou oncoginecologista. Por fim, eu trouxe um artigo original, que é uma revisão sistemática e meta-análise do diagnóstico diferencial por imagem de tumores ovarianos benignos e malignos. Com essa crescente incidência dos tumores ovarianos ginecológicos, o diagnóstico diferencial dos tumores benignos e malignos é de grande importância para o segmento. E aí, o objetivo desse estudo foi analisar o valor da tomografia e da ressonância nesse diagnóstico diferenciais entre os tumores. Bem resumidamente, a metodologia do artigo, eles buscaram artigos que relatassem o uso de ressonância de tomografia para distinguir os tumores ovarianos benignos e malignos e incluíram esses artigos no estudo. Eles usaram todos esses bancos de dados biomédicos em inglês que eu coloquei aqui e limitaram esses artigos publicados em inglês ou chinês de janeiro de 2000 até setembro de 2021. Aqui eu coloquei o diagrama do fluxo de busca, toda a triagem que foi feita para selecionar esses artigos, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Aqui eu coloquei toda a conclusão com base na análise desses artigos, na revisão desses artigos, na meta-análise, a sensibilidade e a especificidade de cada método de imagem, a razão de verossimilhança positiva, negativa e razão de chances diagnósticas tanto da tomografia quanto da ressonância, e concluiu a partir desses dados que a ressonância tem uma melhor sensibilidade e especificidade do que a tomografia e um valor de acurácia mais alto. Assim, a ressonância é melhor do que a tomografia na distinção entre tumores ovarianos benignos e malignos. Como as tomografias mostram apenas o defeito da imagem transversal, fica difícil ali de distinguir entre os cistos endometrióticos, a camada serosa uterina e os tumores ovarianos. E, por outro lado, a ressonância ela usa imagens multidirecionais e multiníveis. Aí ela obtém uma quantidade maior de informações sobre a peça e uma resolução mais alta de tecidos mole e definir claramente a faixa de edema, inflamação, tumores, etc. E, portanto, fornece certas informações bioquímicas e patológicas daquela imagem. Concluindo, comparado à tomografia, a ressonância tem uma capacidade mais forte de diferenciar entre tumores ovarianos benignos e malignos, é uma técnica de imagem promissora e uma escolha mais favorável para os pacientes com tumores ovarianos. No entanto, no futuro, estudos prospectivos multicêntricos de grande amostra precisam ser conduzidos para comparar o desempenho da ressonância da tomografia na distinção entre esses tumores. O artigo ele focou única e exclusivamente em comparar a ressonância com a tomografia. A gente sabe que a ressonância é mais cara e tem menos disponibilidade do que a ultrassonografia, mas o artigo comparou apenas esses dois métodos. Essas foram as referências da aula. Muito obrigada.